Presença de algumas pessoas que hoje estão aqui com a gente pela primeira vez. Marido Souza está aqui, né? Que Deus possa te abençoar. A Marli, primeira vez também, né? Já conheço a irmã Marli, que Deus te abençoe também. Bem-vinda aqui ao nosso meio. Tem mais alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Alguém pela primeira vez? Não, as pessoas aqui que já estão aqui já estão retornando, né? Quero agradecer a presença de todos vocês e quero dar início então hoje à mensagem, onde nós vamos falar a respeito do amor. Hoje nós estamos falando numa sequência de mensagens a respeito do avivamento e a gente está precisando avivar o amor de Deus nas nossas vidas, o amor de Deus no meio da igreja, o amor de Deus no meio da comunidade dos crentes. Isso é muito importante, né? O mundo tem o amor, né, de muitos, como a palavra de Deus diz, tem se esfriado. O amor tem sido escasso nos dias de hoje. Eu acredito que mesmo dentro da igreja nós não estamos vivendo, na verdade, o verdadeiro amor de Deus. E é importante a gente estar aprendendo, né, e refletindo a respeito deste amor de Deus, para que ele seja uma verdade, uma realidade prática nas nossas vidas. E com certeza, sem amor, nada do que a gente faz tem validade diante de Deus. Ele anuncia isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, mas eu vou começar hoje em Mateus 22, do versículo 33 ao 40. Essa mensagem provavelmente vai ser dividida em duas partes, né? Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para pedir perdão para os irmãos, porque semana passada eu perdi, né, o track do tempo e eu me estendi demais, né? Eu fui muito além do nosso horário e eu peço perdão para os irmãos, né, porque eu sei que vocês foram pacientes. Eu falei, eu tenho um rebanho bom, viu? Eu sei que teve alguns que reclamaram, mas não tem problema, pode reclamar, eu fui além do horário, né? Então você não fez nada de errado, você reclamou com razão, mas vocês foram fiéis, porque permaneceram, né, até o fim e me ouviram, né? E obrigado, né, pelo voto de confiança, né, e pela paciência, apesar de eu ter me estendido bem além do tempo que nós temos aqui. Então hoje eu quero, né, ministrar essa mensagem dentro do nosso tempo, de preferência, né, até com crédito, né, para compensar a minha demora da semana passada. Amém? Então os irmãos me perdoam, querido, né? Eu tenho uma dificuldade de enxergar o relógio, né? A Priscila falou, mas olha para o relógio do computador. Eu não vejo o relógio aqui na minha frente, eu não consigo. Aqui eu estou fixado na mensagem, na palavra. Na verdade o Espírito vem falando e eu não consigo ficar olhando para reloginho aqui, né? Eu preciso de ter alguma coisa na minha frente. E o relógio que a gente tem ali reflete a luz e os ponteiros, né, não ajudam muito na coloração. Eu não consegui ver o horário e eu me perdi. Quando eu vi já era 1h da tarde, né, e a gente passou muito do nosso tempo. Mas ó, até trocaram o relógio hoje, mas esse também não ajudou muito não. Está muito bonitinho, esfoliado ali, muito coisinha, não vejo nada. Tem que ser preto e branco, simples. Eu já estou com 45, as vistas já estão. A idade chegou, né? Amém. Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40. Nós vamos ver outras passagens também, mas hoje nós vamos usar como base a mensagem de Jesus, né, dessa interação de Jesus aqui com um grupo de pessoas. Você pode ficar sentado, porque eu vou fazer essa leitura e eu vou interromper a leitura, né, em algumas partes e fazer algumas explicações rápidas durante a minha leitura. Então você fique esperto, né, porque eu não vou ler do 34 a 40 direto. Eu vou ler um pedaço, eu vou parar e explicar, ler outro pedacinho, parar e explicar. Então eu vou fazer isso. Então fica com a passagem marcada, bem? Então Mateus 22, de 34 a 40. Os fariseus, quando souberam, vou dar uma pausa aqui. Os fariseus, eles eram um grupo de judeus religiosos, né? Eles eram religiosos estritos, eles eram exclusivistas, né? E na verdade a intenção desses judeus era de fazer Jesus tropeçar aqui nessa conversa. Aqui nessa passagem, o fariseu aqui, ele estava querendo pegar Jesus naquilo que ele falava. É o que estava acontecendo. Então vamos lá novamente. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, vou dar outra pausa aqui,
Porque os saduceus também, não sei se você conhece, mas os saduceus eram um outro grupo de judeus, também de pessoas religiosas, que não acreditavam em milagres, eles não acreditavam em ressurreição, né, ou qualquer outra manifestação sobrenatural de Deus. Eles não acreditavam nessas coisas. Então haviam dois grandes grupos entre os povos judeus. Haviam outros pequenos grupos, mas os principais eram os fariseus e os saduceus, que aqui está citado nessa passagem. Né? E ambos os grupos aqui, eles brigavam muito um com o outro. Né? Eles discutiam muito um com o outro, eles eram antagonistas, e agora, né, adiante daquilo que estava acontecendo, os fariseus, quando ouviram, né, que os saduceus haviam sido calados por aquilo que Jesus havia argumentado, eles pensaram: Jesus está do nosso lado. Eles fizeram os saduceus se calar. Eles, nesse momento, eles então pensaram. Então vamos lá no versículo 35 agora. Porque agora chega aqui no versículo 35, um dos fariseus, que era um homem, que era um advogado, bem qualificado, habilidoso na lei do Velho Testamento, ele vai representar esse grupo de fariseus que vem conversar com Jesus, para ver se realmente Jesus está do lado deles. Então agora, no finalzinho aqui do versículo 34, ele diz: reuniram-se todos, 35, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Vou dar outra pausa aqui. O que a gente precisa entender aqui é que essa turma de fariseu, com certeza, já devia ter gastado muito tempo de discussão, eles já deviam ter se reunido várias vezes para tentar elaborar em qual era o maior dos mandamentos. Essa era uma questão que estava na mente do judeu, na mente do fariseu, na mente do saduceu. Eles tinham essa questão: qual será que é o maior de todos os mandamentos? Porque quando a gente lê a palavra de Deus no Velho Testamento, Deus não qualificou em ordem de importância os mandamentos ou as leis. Ele deu as leis, ele deu os mandamentos, e mandou seguir todas as leis e os mandamentos sem dar uma ordem de importância. Então eu tenho certeza que esses homens já deviam ter gastado muitas reuniões e virado muitas noites, porque esse é o tipo de discussão que leva a gente a conversar a noite inteira, na verdade. Não tem aquelas conversas que a gente, quando começa, vai, entra pela noite e vai embora. E eu tenho certeza que esse era um tipo de conversa que já devia ter deixado muito judeu sem dormir. Então eles já haviam elaborado, conversado e pensado. Talvez aqui diante dessa discussão eles podiam estar perguntando, qual é o maior mandamento? Será que tem a ver com o sábado, guardar o sábado? Eu acredito que isso deve ter passado na mente deles. Será que tem a ver com os rituais? Será que tem a ver com sacrifício? Será que tem a ver com purificação? Será que tem a ver com cerimônias? Será que tem a ver? O que é que qual será o grande mandamento? Com o que ele tem a ver? Então Jesus agora, na continuidade do versículo 37, ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Posso te... Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, agora nós oramos, Senhor, clamando que o Espírito Santo de Deus venha nos ensinar. Que o Senhor, Pai, possa falar aos nossos corações hoje, Senhor, Pai querido, e através da tua palavra trazer hoje edificação, consolo, liberdade e salvação neste lugar, Senhor, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela tua presença e pela tua palavra. Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou vaso fraco e dependente de ti, Senhor. Mas a tua palavra é poderosa para cumprir o propósito para o qual ela hoje é ministrada, Deus Pai. Por isso eu peço, Senhor, que o Espírito Santo quebrante os nossos corações para ouvirmos de ti, Senhor. E que sejamos hoje, Senhor, edificados aqui em teu nome, Deus Pai. E é neste nome que eu prego hoje, Senhor, Pai querido. Fala conosco. E toda honra, louvor e glória desta manhã entregaremos somente a ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Diante
diante dessa passagem aqui, tem algumas coisas que eu gostaria de dizer. A primeira é que o mundo está morrendo pela falta de amor. O mundo hoje está vivendo a falta de amor. As crianças, elas não estão sendo amadas pelos seus pais. Os pais não estão sendo amados pelos seus filhos. As esposas não estão sendo amadas pelos seus maridos. Seus maridos não estão sendo amados pelas suas esposas. Hoje não há amor, na verdade, entre amigos. O mundo carece de amor. Hoje, se nós olharmos o que é de fato o verdadeiro amor, o que é o amor genuíno, o amor de Deus gerado em nós não estamos mais experimentando esse tipo de amor. Hoje o tipo de amor que nós temos experimentado é um amor condicional, um amor interessado, um amor que busca troca, mas não o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que é incondicional, é aquele que não impõe condições. Nós vamos ver hoje, através da palavra de Deus e através da mensagem, que esse não é um amor que pode ser fabricado. Não é um amor que nós podemos imitar, um amor que nós podemos fingir. Esse é um amor que tem uma fonte, que tem que nascer dessa fonte, que é Deus. Um amor que precisa nascer da presença de Jesus nas nossas vidas, da presença de Deus em nós. Por isso o mundo hoje tem carecido desse amor. Hoje, quando a gente ouve uma pessoa falar eu te amo, ela diz assim, eu te amo se você fizer isso. Ou eu te amo se você me der aquilo. Ou eu te amo se você for assim. Esse é o amor condicional. Esse é o tipo de amor que a gente tem vivido. Um amor que na verdade não supre. Um amor na verdade que não sustenta. Um amor que na verdade nós nem sentimos como amor. O amor verdadeiro é um amor doador, um amor incondicional, um amor que supre, um amor que supera, é um amor que lança fora o medo, é um amor que encobre uma multidão de pecado. Essas são as qualidades do amor verdadeiro. Amor que muito pouco nós temos vivido, pelo contrário. Hoje em dia, talvez, a falta desse amor tem feito com que, em vez de nós encobrimos o pecado dos nossos irmãos, nós estamos expondo vida. O amor ele precisa ser resgatado, e nós estamos falando de um avivamento, nós estamos falando em buscarmos um avivamento, nós falamos aqui em queremos ver um avivamento, e temos visto através dessa série de mensagens. Hoje eu chego na 10ª mensagem a respeito do avivamento. Nós iniciamos no culto de Ano Novo falando aqui de avivamento. Na verdade, uma semana antes, no final do ano passado, nós iniciamos esse assunto, preparando, porque eu acredito que esse é um ano que nós devemos buscar esse avivamento. E eu não estou falando, como eu já disse várias vezes, de um grande movimento. Não estou falando de muito barulho, não estou falando de muita festa, mas de um avivamento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, um avivamento que traz mais santidade, que leva a gente de volta para a leitura da Palavra de Deus, leva a gente de volta para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, leva a gente de volta a viver em santidade, leva a gente de volta a viver o amor verdadeiro, o amor de Deus expressado. E eu acredito que nós precisamos viver esse amor. Eu tenho certeza que todos nós somos culpados de termos vivido esse amor interesseiro. Todos nós já vivemos este amor que não é o amor de Deus, este amor humano, esse amor falho, esse amor incompleto, que nem deveria ser chamado de amor. Porque a própria palavra amor, ela está relacionada com a falta de condição. Ou seja, o amor é algo que é doador e não receptor. É verdade que todos nós gostamos de ser amados. Tem alguém aqui que não gosta de ser amado? Tem alguém aqui que não gosta de ser amado? Não tem, graças a Deus, né? Então eu não preciso hoje mandar ninguém lá pro manicômio. Não tem louco aqui. Todo ser vivo, todo ser humano tem a necessidade de ser amado, gosta de ser amado. É uma delícia a gente receber o amor. Na verdade, é bom quando alguém lembra da gente, quando alguém liga, quando alguém manda uma carta, quando alguém nos dá um abraço. Quando a gente se sente amado, a gente se sente especial. Nós temos essa necessidade.
Mas essa é a necessidade de receber o amor. Este não é o amor, porque o amor está do lado oposto. O amor está do lado do doador. Mas hoje nós mudamos os papéis e nós colocamos o amor de ambos os lados. Então, se eu recebo, eu dou. Se você me amar, se você não me amar, eu também não te amo. Se você não me considerar, eu também não te considero. Se você fizer mal para mim, eu vou retornar o mal. Ah, se você me trair, eu vou me vingar. Falou com alguém aqui? Você já se viu nessa situação? Se você já se viu nessa situação, então você pode crer comigo que nós estamos precisando de um avivamento no amor, na verdade. Nós somos culpados diante de Deus de não estar vivendo o amor de Deus nas nossas vidas. É verdade que muitas vezes a gente até tem essa atitude desinteressada e doadora, mas nós precisamos viver com muito mais intensidade. Nós precisamos viver este amor de uma maneira muito mais evidente nas nossas vidas. Este é sinal de um avivamento do Espírito Santo em nós. É muito mais fácil eu agir no dom do Espírito, porque o dom é do Espírito, é o Espírito que faz. É muito fácil eu falar em línguas, é muito fácil eu levantar minhas mãos e ministrar uma cura, é muito fácil eu levar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma profecia, é muito fácil eu usar o dom espiritual e fazer essas coisas. Mas o avivamento espiritual não traz dom espiritual. O avivamento espiritual é resultado do dom espiritual na nossa vida. O avivamento espiritual é o reflexo do caráter de Jesus, da vida de Jesus em nós. Amém. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus é amor. Aqui diante de nós está o amor que, mesmo quando nós estamos no meio da rebelião, ou quando a gente vira as costas para Deus, e ainda assim Ele nos ama com grande amor. Porque ainda na rebelião, ainda no momento em que nós viramos as costas para Ele, Deus me ama. Deus olha para a minha vida e com a graça e com a misericórdia, Ele me tira daquele lamaçal, Ele me tira daquela vida de rebeldia. Ele se entrega por mim, Ele leva a vida dele à última consequência, que é a morte. Por causa do meu pecado, por amor. Ainda estando eu por meu pecado. Isso é uma demonstração de amor maravilhoso. Isso é uma demonstração desse amor doador, desse amor desinteressado. Como eu já disse em outras ministrações, muitas vezes quando nós começamos a ministrar o Evangelho de Jesus para as pessoas, a gente cai no legalismo. Né? O que é o legalismo? Viver por regras e leis. E a gente começa a dizer para essas pessoas, olha, você precisa vir para Jesus porque você precisa mudar. Então vamos começar a mudar para você encontrar Jesus. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Ele veio e morreu por mim e por você, quando eu ainda estava no pecado. Porque se eu crer que Ele morreu por mim, eu serei salvo. E essa transformação vai começar. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem verdadeira. Tem gente que acha que vai encontrar esse tipo de amor, talvez num romance, talvez no meio das amizades. Tem gente que acredita que vai encontrar esse amor supridor, esse amor que de fato enche a nossa vida num filme de Hollywood, numa revista, num livro. Esse tipo de amor não pode ser encontrado nestas coisas. Esse tipo de amor não vai ser encontrado em outra pessoa. Esse tipo de amor só pode vir de um lugar, e é Deus. Esse amor é o amor de Deus. Aliás, não é nem o amor que Deus tem, é aquilo que Ele é. Amém. Deus é amor. Tem gente que se dedica a hobbies e a diversões. Eu me lembro, quando eu era mais jovem, essa necessidade de
de ser aceito, de ser querido pelos meus amigos, pela minha comunidade, né? Isso me levou, né, aos esportes radicais. Eu gostava, né, de alpinismo, né, esportes radicais, né, piloto de corrida, mergulhava, fazia um monte de coisa, né? Minha esposa, quando me conheceu, o pessoal me chamava de Supermax, porque eu fazia de todas essas coisas, né? Eu sempre falei, para de falar isso, eu não gosto disso. Mas essa era, na verdade, a vida que eu vivia, né? De que eu podia, né? Ou seja, tudo isso no fim era um desejo de ser amado, era um desejo de ser aceito, o desejo de ser visto pelos outros. Na verdade, era tudo fruto da falta de amor, da falta de vida com Jesus. Eu me lembro que eu ainda praticava muitos desses esportes, e olha, praticar esporte é bom, não estou falando que praticar esporte é do diabo, ou que você não deve praticar esporte, pode praticar, mas eu estava falando que a intenção do meu coração não era o esporte, era a aceitação. E aí está o erro. Você pode praticar esporte, pode escalar montanhas, você gosta, pode mergulhar no mar, se você gosta. Mas nós temos que olhar para dentro de nós e ver de fato onde é que está o nosso coração. E quando eu olhei para dentro de mim, diante da palavra de Deus, onde é que estava o meu coração estava buscando amor no lugar errado. Mas graças a Deus, um dia eu tive um encontro com Jesus Cristo, e o amor dele supriu a minha necessidade. Eu me lembro que devagarzinho essas coisas foram passando na minha vida, e não foi porque eu fiquei velho, foi porque eu puto, porque tem gente que deixa de fazer essas coisas, porque engordou, ficou velho, não tem mais força, não dá. Não, eu até estava bem. A Priscila, né, nesse período me conheceu, ela falou assim, poxa, ele era laranja, virou bagaço. Né? Obrigado, irmão, obrigado. Você vai poder sentar do meu lado. Né? Mas na verdade, quando Jesus supriu com o amor dele, aquele amor que tira o nosso vazio e a nossa necessidade de aceitação, ou seja, quando eu entendi que a única coisa que eu precisava era ser aceito por Deus, e aquilo me completava, essas coisas começaram a deixar de ter importância. Eu lembro que eu ainda, né, nessa época, eu estava me profissionalizando no esporte, eu era piloto, né, corria, fui campeão aqui na América, estava crescendo, ia receber um contrato, né, profissional para isso, mas no meio de tudo aquilo, Deus começou a me chamar para o ministério, e eu comecei a sentir aquele chamado na minha vida, e eu falei, eu não tenho mais que buscar esse tipo de coisa no mundo, né? A minha vida está em Cristo, é para Ele que eu tenho que viver. E eu lembro que chegou um dia que eu tive que entregar tudo isso, porque Deus tinha um chamado na minha vida. E foi difícil, mas não foi dolorido. Porque eu estava suprido, eu me senti amado, eu me sinto amparado. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Jesus. Eu tenho certeza que eu não fiz a escolha errada. Eu não olho para trás e vejo com dor ou com arrependimento. Poxa, eu podia ter feito isso. Eu podia ter chegado ali. Eu podia ter conquistado estas coisas. Todas essas coisas são passageiras diante de Deus, mas o amor de Deus não passa. Por isso Ele me supre, por isso Ele me sustenta. E esse amor precisa ser vivido. E eu estou dizendo isso porque eu preciso do avivamento do amor na minha vida. Porque eu recebi esse amor, mas diante da ministração dessas palavras que nós temos falado do avivamento, quando eu faço a reflexão da minha vida, eu não tenho ministrado esse amor. Eu preciso mudar. Nós precisamos nos avivar. O amor vivo de Deus nos nossos corações precisa ser um amor vivo nas nossas atitudes, precisa ser um amor vivo nas nossas palavras e na nossa convivência. Só há um lugar onde a gente pode encontrar esse amor de Deus. Ele é a fonte desse amor. Quantas mulheres estão sendo abandonadas pelos seus maridos? Quantos homens estão sendo abandonados pelas suas mulheres? Quantas crianças estão sendo rejeitadas e abandonadas pelos seus pais? Não precisa ir longe. Quem aqui assiste alguma televisão ou lê algum jornal, você sabe o que está acontecendo ao nosso redor. Você sabe o que está acontecendo. Pela falta do amor.
Este amor que tem como fonte Deus. Esse amor que não pode ser comprado, esse amor que não pode ser adquirido através de um método, ou de algum meio, ou de algum livro. Esse amor que só pode ser vivido através da vida de Deus em nós. E hoje eu quero fazer um convite para você, porque talvez você nunca tenha tido a experiência desse amor. Você hoje pode estar aqui ouvindo essa mensagem, ouvindo o pastor falar e falar, do que ele está falando? Que amor é esse? Eu não conheço, eu nunca vi. E hoje eu quero dizer para você que hoje a fonte deste amor está aqui. Se você nunca ouviu falar, ou se você nunca viveu ou conheceu este amor, hoje você tem a oportunidade de receber da fonte. Se você crer no nome do Senhor Jesus. Porque Ele morreu pelos seus pecados, Ele entregou a sua vida por amor de nós. Hoje esse amor pode nascer no seu coração. Hoje esse amor pode gerar em você a alegria de vida que você está buscando em outras coisas. Tem gente aqui que talvez está gastando toda a sua vida trabalhando como louco. Porque está pensando assim, olha, o dia que eu tiver a minha casa, o dia que eu puder ter um carro, o dia que eu puder ajudar minha mãe, o dia que eu puder dar uma melhor vida para os meus filhos, aí sim eu vou ser feliz. Meu querido, olha, você pode ganhar dinheiro e você pode alcançar todas essas coisas e chegar um dia a ajudar teus pais, os teus filhos e comprar uma casa, mas quer dizer uma coisa, se você não tiver Deus, você vai continuar sentindo a falta deste amor. Tudo isso vai passar, porque isso não preenche. Nós precisamos do amor de Deus, aquele que de fato nos sustenta, aquele que nos mantém de pé no dia da dificuldade, porque a dificuldade vai vir. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque hoje em dia, vem para Cristo e tudo vai ficar bem. Nem sempre melhor. Olha, uma coisa eu posso dizer, vem para Cristo e você vai sempre ser amado. Amém. Essa é a mensagem. Glória a Deus. Vem para Cristo e o amor dele vai sempre te suprir. Inclusive quando tudo faltar. Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu quero. Vem para Cristo e a bênção do amor de Deus vai estar sobre a sua vida, mesmo se a bênção material não vier. E olha, eu vou dizer uma coisa, hoje em dia existe um evangelho dizendo que qualquer um de vocês pode ficar rico. Isso não é verdade, porque a palavra de Deus diz que a riqueza é um dom espiritual, e a palavra diz que uns recebem e outros não. Esse evangelho que diz que todo mundo pode ter, não é o evangelho de Cristo. Porque no de Cristo, ele anunciou que uns podem manifestar uns dons, outros, e outros. E o dom de acumular riquezas é um dom espiritual, não é para todo mundo, é para alguns. A palavra diz que nós podemos buscar todos os dons. Isso não significa que nós vamos receber todos. Mistério, hein? Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ir a Deus. Se hoje essa pessoa é você, se você hoje precisa desse amor, eu quero te convidar a se derramar no pé do Calvário, aos pés de Cristo. O único que subiu na cruz, de lá desceu vitorioso. Porque nunca ninguém foi à cruz e de lá saiu vitorioso. Só Jesus. Porque ele não pecou, ele era puro, ele era santo, ele é santo, ele é puro. E ele venceu. E se você hoje quiser conhecer este amor, você precisa ir pela cruz. Não tem outro lugar, é só através de Jesus. Aliás, na verdade, Deus quer nos levar adiante. Essa passagem deixa bem claro aqui para a gente que o desejo de Deus, quando a Jesus explica que o maior mandamento é o amar a Deus acima de todas as coisas, ele aqui está anunciando que nós temos que ir adiante, nós temos que ir além daquilo que está ao nosso redor, porque por Deus em primeiro lugar não é fácil. Quando a gente está com fome, a barriga dói, a gente começa a esquecer de Deus, a gente começa a pensar em prato de comida. Tem alguns irmãos aqui que já estão pensando na feijoada. O irmão pode ir lá.
Se você veio de um jejum, né, de ontem para hoje e não comeu até agora, né, e decidiu quebrar o seu jejum, né, hoje conosco na hora do almoço, você até começou o jejum com o propósito de buscar mais a Deus, mas nesse momento agora, em vista da feijoada, você já começou a pensar mais no feijão do que em Deus. E a carne é assim. A carne pensa primeiro em si. E não tem jeito, todo mundo aqui tem carne. Se não tivesse, não estava aqui. Se você está aqui hoje, você tem carne. E a carne é fraca. Porque a carne tem a tendência de buscar as paixões deste mundo. Mas a paixão supre momentaneamente e imperfeitamente. Porque a carne agora é suprida e depois da feijoada, aí você vai sentir uma outra necessidade de ir para casa e tirar um cochilo. Porque depois da feijoada, a melhor coisa que tem é um cochilo na nossa carne. Não é verdade? E depois que você cochilar e acabar o sono, sua carne vai gritar por outra coisa. E a céu vai continuar. Cafezinho. E é por isso que nós não somos chamados a viver na carne, mas no Espírito. Porque o Espírito nos busca aquilo que supre de verdade. E o amor de Deus, ele é permanente. E ele não é só permanente, ele é eterno. Ele não é temporário, ele é atemporal. Ele permanece para sempre. Por isso Jesus um dia, quando encontrou uma mulher que estava buscando água, ele disse: se beberes desta água, nunca mais terá sede. Aleluia. Ela disse: então me dá dessa água. Glória a Deus. Ele está aqui. E se hoje você quiser beber dessa água, ele está pronto para te dar um pote. Aliás, ele não vai vir só com um pote, ele vai fluir com rios de águas na sua vida, porque é um rio permanente. Vai ser um rio que vai fluir na tua vida, vai te seguir, né, até o fim. Não até o fim, porque não tem fim para quem está com Jesus. Até a eternidade, de tempo em tempo, até a eternidade. Mas nós precisamos conhecer esse amor. Nós precisamos buscar essa vida de Deus. Deus, ele quer que a gente vá adiante. Ele quer que a gente realmente coloque em nós o seu divino amor. E a gente tem que entender por que é que Deus, ele quer colocar este amor em nós. Eu quero te dar duas razões. A primeira é que ele quer que esse amor dele seja desenvolvido na nossa vida. É que ele quer que a gente desfrute da sua própria presença. Ou seja, o amor de Deus traz a presença de Deus. Então a primeira razão que ele quer que o amor seja desenvolvido na sua vida é para que ele seja presente na sua vida. Quando a gente é amado, quando a gente se sente amado, é porque a gente está sentindo a pessoa que está nos amando presente. Tem muito casal aqui que está casado, dorme na mesma cama, se encontra todo dia, mas não está se sentindo amado, porque apesar de estar na presença física, não está presente. Porque já não há mais conversa, já não há mais intimidade, já não há mais relacionamento, ou seja, já não há, na verdade, mais presença, porque não há amor. Mas quando nós somos presentes, quando a gente participa um da vida do outro, a gente, olha, poxa, mas aquela pessoa me ama tanto, porque o amor tem a ver com presença. E é por isso que Deus quer desenvolver esse amor em nós, porque Ele quer que você perceba a presença dEle. Ele quer que você seja abençoado com a presença dEle. Ele quer que naquele momento que as coisas estejam difíceis, você fale assim: onde é que está Deus? Não. Ele fala assim: Deus, eu sei que Tu estás aqui. Quando a gente não conhece o amor de Deus, a nossa tendência é essa, é de olhar e dizer: Deus, onde é que você estava nessa situação? Por isso nós precisamos desse amor desenvolvido nas nossas vidas, para saber e entender que Deus nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai deixar de andar conosco. Até quando eu vir as minhas costas e me revelar. Até quando eu olho assim. Deus é fiel.
Hoje eu falei na escola dominical, nós começamos a estudar o tabernáculo. Quero convidar os irmãos a virem aqui na escola dominical. Nós começamos um assunto hoje. Eu só dei só uma pequena introdução. Né? Nós começamos a estudar o tabernáculo de Jesus. Eu quero te incentivar a vir aprender. Nós vamos falar sobre louvor e adoração. Né? O pessoal do grupo de louvor e adoração, eu quero te incentivar a estar aqui para estudar, que esse assunto é importantíssimo, né? Para quem trabalha nesse ministério. Mas como eu disse aqui hoje, louvor e adoração não é para o grupo. Louvor e adoração é para a igreja. A igreja adora, o louvor e a adoração nos acompanha, nos ajuda. Nós que somos os adoradores aqui, então esse assunto é para todos nós. Mas eu quero que o louvor venha aprender com esse assunto aqui, porque tem que me ajudar nesse ministério, de formar aqui verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. Mas existe uma segunda razão para que Deus, do porquê Deus quer colocar esse amor nas nossas vidas. Né? E é porque Ele quer que esse amor flua através das nossas vidas para as outras pessoas, para que as outras pessoas possam conhecer o amor de Deus. Por isso que o segundo maior mandamento é que nós amemos aos outros como nós amamos a nós mesmos. Ou seja, na verdade não tem dois mandamentos, na verdade só há um mandamento. O mandamento é amar. É amar. Em resumo, há um grande mandamento. Tem uma coisa que Deus quer de você. Ame. Ame a Deus de todo o teu coração. E ame o teu próximo. Ame. Esse é o grande mandamento de Deus. Ou seja, então, a primeira razão é para que a gente reconheça a presença dele, sinta a presença dele, viva a presença dele. E a segunda é que este amor flui através das nossas vidas para a vida das outras pessoas. O amor precisa fluir, o amor precisa ser desenvolvido. Tem uma coisa que eu gosto muito, é da imagem do fruto do Espírito. Eu gosto muito dessa imagem do fruto. E eu tenho certeza que Deus não usou a imagem de um fruto quando Ele ensina a respeito daquilo que o Espírito Santo gera na nossa vida, de uma maneira aleatória. O fruto é aquilo que alimenta. O fruto também é aquilo que carrega uma semente para gerar outros frutos, nova vida. E a palavra de Deus chama o crente a frutificar no Espírito, a gerar o fruto do Espírito. E aí o fruto do Espírito contém uma série de coisas nesse fruto, na verdade, que precisam ser desenvolvidos na nossa vida. Esse não é o ponto da minha mensagem ontem, mas a ideia do fruto me faz lembrar de que eu preciso receber essa vida de Jesus, e nesse caso eu estou falando do amor, eu preciso receber o amor, e eu preciso agora deixar esse amor fluir na minha vida para a vida dos outros. Ou seja, o fruto do Espírito gerado na minha vida, quando o fruto... O que acontece quando a fruta amadurece no pé? O que acontece? Ela cai. Aí depois que ela cai, o que acontece? Ela fica lá no chão, ela apodrece. E aí depois o que acontece? A semente que ficou ali gera uma outra árvore. Que vai gerar o quê? Novos frutos. E é assim. Deus gera em nós o fruto do Espírito, né? E Ele quer que a gente amadureça, para que, com a maturidade da nossa vida espiritual, o fruto caia no pé de uma outra pessoa. E aí é interessante que é o próprio fruto que alimenta a semente que está lá dentro, não é verdade? Porque às vezes a terra não é boa em volta, mas o fruto ali, ele dissolve, ele apodrece, como a gente disse, né? Ele dissolve ali em volta, ele fertiliza o seu próprio corpo, aquilo ali, e a semente ali fertilizada naquela terra, ela gera nova vida e gera novos frutos. E é isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você multiplique os seus frutos. Ele quer que você multiplique o fruto do Espírito Santo, derramando. E aqui agora nós estamos falando do amor, que é fruto do Espírito Santo. O amor precisa ser gerado em nós, amadurecido em nós, para que ele seja derramado na vida do outro, e ali ele fertilize aquela vida, para aquela vida frutificar e gerar mais fruto, para que ela possa encontrar outra vida, e gerar mais uma vida, e gerar outra vida. Você já viu que se a gente avivar o amor, nós vamos viver um avivamento de verdade? E é por isso que onde há um avivamento, há um grande número de conversões. Ou seja, o objetivo do avivamento não é trazer um grande número de pessoas para Cristo. O objetivo do avivamento é trazer uma grande mudança de caráter na vida do cristão, que acaba gerando uma multiplicação de outras vidas. Porque o fruto maduro gera uma semente fértil para gerar outros frutos. E aí não tem como parar.
uma fruta que tem semente, uma fruta madura, ela floresce, ela multiplica. E a gente precisa crescer, nós precisamos amadurecer o amor de Deus nas nossas vidas, para esse amor alcançar este mundo que vive sem amor. O mundo está clamando por amor. Olha que delícia, essa semana eu recebi uma mensagem de uma irmã que está aqui, porque agora nós começamos um ministério de assimilação aqui na igreja, um ministério, muita gente não dá valor, mas é importantíssimo, de receber as pessoas que vieram pela primeira vez na igreja, pessoas que estão mandando uma carta, agradecendo a presença, onde nós nos comunicamos com essa pessoa, isso gera amor, e eu fui amado, porque a pessoa que recebeu uma carta nossa agradecendo, a pessoa escreveu de volta agradecendo, olha, meu dia foi maravilhoso ontem por ter recebido aquela mensagem, e eu vi o amor de Cristo sendo gerado e multiplicado na vida de um para o outro, e ou seja, então eu frutifico e alimento o outro frutifica e a mim alimenta também. Nós começamos a edificar o corpo de Cristo, quando o fruto floresce. Precisamos do avivamento, do amor. Eu sei que, com toda honestidade, na carne é difícil amar algumas pessoas. Você conhece alguém difícil de amar? Olha, tem gente que é difícil a gente amar. Tem gente que faz essa tarefa ficar difícil. Tem algumas pessoas que são inamáveis. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Tem gente que é difícil que a gente ama. Tem gente que até quer ser amada, mas ela não coopera. Ela não coopera. Ela não coopera. Tem gente que é difícil de ser amada. Mas ela é difícil de ser amada porque ainda muitas vezes nós vivemos na carne. E a nossa carne tem dificuldade de lidar com outra carne. E é aqui que a gente precisa dar um stop, um basta. Aqui a gente precisa parar. Porque o amor que nós estamos falando aqui é aquele amor que é desinteressado. É aquele amor que não impõe condições. Como eu disse, na verdade, a gente não consegue fabricar esse tipo de amor. Às vezes a gente até tenta amar essas pessoas difíceis de ser amada, mas a gente não consegue, porque na verdade, e eu já disse isso aqui em outras mensagens que eu preguei a respeito do avivamento, a gente não consegue, sabe por quê? Porque a gente ainda está tentando viver as coisas de Deus e a obra de Deus na carne. E na carne a gente não vai conseguir amar a gente que não ajuda. Na carne nós não vamos conseguir amar essas pessoas. E é por isso que nós precisamos desta vida do Espírito, deste avivamento em nós, para que este amor de Deus venha gerar em nós o amor até por essas pessoas difíceis, como eu disse, inamáveis. Porque para Deus nada é impossível. Infelizmente, no Evangelho que tem sido pregado hoje, a gente só usa essa passagem de nada é impossível para Deus quando a gente está lá, não, vou comprar uma casa nova, nada é impossível para Deus. Não, agora eu vou assumir lá vou pegar um empréstimo de $100 mil, nada é impossível para Deus. Hoje a gente só usa esse versículo relacionado aos bens materiais e às coisas dessa vida passageira. Mas, na verdade, quando a palavra anuncia dessa possibilidade de Deus em qualquer situação, ele está falando da nossa vida espiritual. E para Deus nada é impossível. Inclusive é possível amar aquela pessoa que é inamável. Amém. E é esse tipo de amor que nós precisamos começar a buscar e desenvolver na nossa vida. É esse tipo de amor que tem que crescer nas nossas vidas. Aliás, o ponto culminante da mensagem do Evangelho é esse, que Deus enviou o seu único Filho para quê? Para Ele morrer por nós, para que nós pudéssemos ser feitos filhos como Ele é filho.
Ou seja, João 3,16 diz, que Deus amou o mundo, Ele amou o mundo. Ele tinha um propósito de entregar o seu Filho para que eu e você tivéssemos a salvação. Mas Ele não quer só a salvação, Ele quer a nossa transformação. Ele quer que a gente seja feito à imagem e à semelhança do seu próprio Filho. Ele quer fazer de você o que Jesus é. Complicado isso, na verdade, Mas outra coisa, não foi somente para purificar a gente do nosso pecado, porque a gente fala, não, Jesus morreu pelo seu pecado, para te purificar do pecado, mas não foi só para isso. Jesus, quando Ele morre na cruz, Ele morre para nos purificar do nosso pecado, mas Ele morre na cruz para nos transformar naquilo que Ele é, filhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que privilégio é a gente poder chamar Deus de Pai. Eu não sei se você lembra qual foi a reação dos judeus quando Jesus orou, Pai. O judeu nunca orou assim. O judeu nunca chamou Deus de Pai. Foi um susto muito grande. Quando eles começaram a ouvir Jesus aclamar, Pai, Pai nosso que estás no céu. Quem é esse camarada para chamar Deus de Pai? Deus é Deus, o homem é homem, não tem negócio. Mas Jesus, o Filho de Deus, Ele veio e se entregou para que eu e você pudéssemos um dia entrar na presença de Deus e só dizer para Ele, Papai, glória a Deus. Pai. Talvez seja até difícil para você falar essa palavra, porque o seu pai terreno não foi um pai muito bom. Mas esquece do seu pai terreno, porque o seu pai terreno, ele também precisa de Jesus. E talvez ele não foi um bom pai porque ele não conhecia Jesus. Aí você fala assim, não, mas meu pai é crente. Não, ele podia ir na igreja, ele podia até se chamar de crente, mas talvez ele não conheceu Jesus. Porque o pai que conhece Jesus é um bom pai. Porque o pai que conhece Jesus reflete o caráter de Jesus, que reflete o caráter do pai. Então vai agir como o Pai Celestial age. Tem muito pai que está precisando rever o seu papel. E ver se o teu papel de pai tem refletido o papel do teu Pai Celestial. Se o teu amor tem sido como o amor do Pai. Porque tem pai aqui, quando quer corrigir os seus filhos, só sabe agir na lei. Não vai ganhar, não merece. Não vai ganhar, não merece. Não vai ganhar, não merece. Porque você só ganha o que merece. Imagina se Deus só desse para você o que você merece. Misericórdia. O pai que aprendeu de Deus é um pai que aprendeu também a dar a graça. E quando eu falo dar a graça, não é fechar os olhos para os erros e não corrigir os seus filhos, porque a palavra de Deus diz também que o pai, que ama, ele corrige os seus filhos. Mas ele age com graça, porque eu corrijo, mas eu ajo com misericórdia e graça. Você não merecia, mas eu vou te dar. Porque foi assim que o nosso Pai Celestial agiu. Nós não merecíamos. O nosso pecado nos separava de Deus, e pelo pecado nós merecíamos apenas uma coisa, e era a morte. Mas Deus olhou para a nossa vida com amor. E isso é o amor verdadeiro, o amor que gera graça. E você precisa demonstrar esse amor pelo teu filho.